Oi, tudo bem? Eu de pijama, apesar da luz do dia, são 7h20 da noite. Voltei aqui pra contar o resto da história, tá? Então, vamos lá. Eu parei que ele me pediu em casamento, né? Então foi assim. Ele me pediu em casamento e eu fiquei muito emocionada, muito contente, porque eu não acreditava que alguém ia casar com uma mulher tão feia quanto a mim, né? Falei, meu Deus, arrumei alguém. Mas antes eu quis deixar bem claro pra ele, na época, a minha situação financeira, porque, gente, naquela época, por mais que eu ganhasse bem, eu nunca tive educação financeira. Então, assim, quando eu tinha o meu salário, enquanto eu não gastava até o último centavo, eu não ficava contente. Então, eu já saía ali do Power Center, já subia ali pra Renner e já torrava, voltava pra casa sem nada. Eu era assim. E eu expliquei pra ele, falei, olha, eu não tenho dinheiro guardado. Se eu pedir demissão, eu não vou receber nada, eu não tenho dinheiro nem pra comprar meu bilhete. E eu falei, olha, eu não tenho medo de trabalhar, o que for necessário pra poder te ajudar na Itália, eu quero trabalhar, não quero ficar em casa. Deixei bem explicado. E eu disse assim, eu tenho um pouco de medo, né? Porque naquela época, em 2011, 2012, tava aquela crise na Europa terrível. Aí eu perguntei sobre o trabalho dele, se ele não tinha medo de perder o trabalho dele. E aí ele disse que não, porque ele trabalhava no museu já tinha uns 10 anos e também, eventualmente, se ele viesse a perder o trabalho dele, ele tinha os clientes dele, porque ele é arquiteto, né? Então ele tinha os clientes dele. E ele vem de uma família muito boa, né? Ele vem de uma família de políticos, de jornalistas. E eu pensei, cara, marrei meu bode. Tô feita. Mas assim, nunca pensando em que ele ia me sustentar. Isso jamais, eu nunca tive esse tipo de pensamento de mulher ser sustentada pelo homem. Mas na minha cabeça, né, tava assim, bom, vou poder ficar tranquila, chegar lá, vou ter um tempinho pra procurar trabalho, não vou precisar ter que ir correndo, né, procurar trabalho, etc. Então assim, eu tava meio tranquila. E aí eu fui lá e pedi demissão. Pedi demissão. Não fiquei triste, tava tão feliz, apesar que era um trabalho que eu amava muito. Enfim. E aí, naquela época, eu tava muito brigada com a minha família, que isso é um assunto pra outro vídeo. Eu e a minha família, a gente não tinha uma boa relação. Então, eu não falei nada pra ninguém. Eu fui avisá-los 2 dias antes da minha viagem, porque eu tive que começar a arrumar minhas coisas, né? E aí eu falei, olha, tô indo embora pra Itália e não volto nunca mais. E aí, eles não falaram nada. Chegou no dia da minha viagem, fui embora. A minha mãe, na época, eu lembro eu saindo com a malinha e minha mãe, glória a Deus, aleluia, o capeta está indo embora. Deus ouviu as minhas orações, obrigada, Senhor, o capeta está indo embora. Bem assim, gente. Hoje eu dou risada, mas naquela época foi bem triste pra mim, né? Mas também foi uma forma de libertação. E aí, fui pra Itália. Cheguei lá toda contente, feliz. Ele tava me esperando no aeroporto. Fomos pra casa da ex-mulher dele, que era uma casa linda, maravilhosa, num palácio dos anos 800, que ele reformou, mas ele preservou, tipo, aquele teto, sabe? Com aquela pintura e embaixo tudo moderno, muito lindo. Fiquei lá um mês, porque ele tinha comprado um apartamento na zona histórica de Palermo e tava passando por uma reforma. Então ia ficar, o grosso mesmo ia demorar um mês pra ficar pronto. E aí, deu esse um mês. Aí conheci mas já tinha conhecido quando eu tinha ido antes, né? Mas aí pude conhecer um pouco mais profundamente ela, uma pessoa super doce, meiga, sabe? Um amor. Um amor. E foi a minha confidente, né? Que eu não tinha mais ninguém. Ok. E aí, quando eu botei meus pés na Itália, acho que depois de uns 2 meses mais ou menos, esse homem me perde o trabalho. Foi demitido do trabalho. E aí, gente, ali
as máscaras começaram a cair, né? Na realidade, ele começou a mostrar quem realmente ele era. E aí foi começando a ficar um pouquinho agressivo, uns gritinhos ali. Eu ia falar alguma coisa que talvez não era de acordo, eu não concordava, já ficava meio nervoso. As coisas foram começando bem sutilmente, sabe? Tipo, uma forma um pouquinho mais nervosa de te responder, um gritinho ali, etc. E os meses foram passando e a nossa situação foi piorando, porque na realidade a gente ficou até praticamente sem dinheiro para comer. Aí aquele homem que me falava que não tinha uma amizade com a mãe da filha dele, começou a pedir dinheiro emprestado para ela, pra gente poder pagar as contas de casa, para poder comer, né? E aí eu já ficando meio com o pé atrás, gente, imagina a minha situação. E assim, naquela época, Itália e Brasil não tinha acordo entre eles. Então, a minha carteira de motorista não valia nada, os meus diplomas não valiam nada, ou seja, eu tinha nascido de novo. Eu tinha realmente começado do zero, nascido de novo, ou seja, zero à esquerda completamente. E quando você muda para um país, eu não sei como tá agora, mas naquela época, enquanto você aguarda o seu permesso de soggiorno, que é uma permissão para você morar na Itália, você não pode trabalhar durante 8 meses. E aí eu falei, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer? Como assim não posso trabalhar? E bem nessa época, eu fui num, era um lugar onde tinha vários brasileiros que tocavam samba e tinha também um grupo italiano que tocava samba, né? E eu ia pelo menos uma vez na semana nesse lugar, ver as meninas e tal. E tinha uma menina lá que chamava Gabriela. E ela veio falar comigo. Ela falou, ai, tudo bem? Prazer, sou a Gabriela. Você acabou de chegar, né? Então, o carnaval tá chegando. As minhas bailarinas viraram evangélicas. E eu não tenho bailarina e já tenho show marcado. Você não quer vir dançar comigo? Eu falei, mas eu não sei dançar, eu sou um varapau. Ela falou, não se preocupa, porque eu vou passar você vem aqui, vou passar toda a coreografia pra você e você aprende, isso não é problema. Eu falei, quanto se ganha pra fazer isso, né? Ela, 150 euros por apresentação, limpo. A gasolina quem coloca é o contratante e outras despesas também. E eu, meu Deus. Aí eu falei, claro que eu aceito, né? E conversei com o meu ex-marido na época, ele concordou. Ele até chegou aí em umas 3, 4 apresentações. E era uma coisa muito séria. Era uma coisa muito séria. Então, a gente fazia muito casamento, fazia festa do pão, né? Tinha cidades lá que tinha festa do pão, festa disso, festa daquilo. E a gente fazia muito show. Então, assim, dava pra tirar um dinheirinho. Era bem legal. E eu trabalhei lá praticamente desde quando eu cheguei até o último dia que eu fiquei na Itália, eu trabalhei com isso. Claro, gente, é Brasil, é samba, qual é o tipo de roupa? Pelada, né? E as penas na cabeça. E aí eu lembro que alguém da minha família viu, né, as fotos no Facebook, começou a falar que eu tava trabalhando como prostituta, e foi uma coisa muito, muito ruim. Que eu tive até uns problemas com isso depois, mas enfim. Aí, esse homem cada dia mais agressivo. Mais agressivo, mais agressivo. E 3 dias antes do casamento, tanto ele quanto eu, nós estávamos à flor da pele, né? Porque a gente tinha alugado uma terraça, tinha reservado uma terraça de frente para o mar e tinha convidado mais ou menos uns 400 convidados para o casamento. E nós não tínhamos dinheiro para pagar. Então, a gente estava muito nervosos, né? E aí eu tinha preparado uma lasanha, tinha tirado a lasanha do forno e tava tacando queijo, parmesão, que eu adoro, né? Tacando lá. E ele tava sentado ali no sofá e ele falou, escuta, se você colocar todo o queijo vai acabar. Aí eu falei, bom, se acabar, acabou, sem problema, né? E aí ele pegou e falou uma coisa super mal educada, que eu não lembro o que que é, e eu respondi bem mal educada também, tipo, vá em italiano, né? Um palavrão italiano. Esse homem, nervoso, veio pra cima de mim e me deu um chute na bunda. Gente, eu peso 47 quilos.
Imagina. E bateu assim na travessa de lasanha, a lasanha voou, caiu um pouquinho em mim, mas não queimou muito não, o que doeu mesmo foi o chute na bunda. E eu não tava acreditando, aquela foi a primeira agressão, eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí foi passando um filme na minha cabeça, né? Porque eu fui crescida, assim, eu era um saco de pancada dos meus tios, dos meus avós, da minha mãe, eu era um saco de pancada ali de todo mundo. E aí aquilo era um trauma pra mim, que eu falei, meu Deus, não acredito que eu atravessei o oceano pra passar tudo isso de novo, eu não acredito nisso. E aí a gente começou a discutir, aí eu lembro que ele me jogou no chão e subiu por trás de mim e começou a me dar uma gravata assim, levantar assim. E eu comecei a ficar sem ar. E aí na minha cabeça passava, meu Deus, o que eu vou fazer pra esse homem me deixar, que ele vai me matar? E aí eu comecei a falar, amor, para, eu te amo, para, se controla, vamos conversar, vamos acertar as coisas, daqui a 2 dias é o nosso casamento e não sei o quê. E esse homem foi se acalmando, levantou, como se nada tivesse acontecido, pegou minha mão, porque já era tarde. Ele falou, ok, deu um beijinho em mim, vamos dormir. E fomos dormir de conchinha. E aí eu me lembro que a minha lágrima caía, assim, sabe? Não acreditando. Enfim, aí passou, chegou o dia do casamento, a gente teve mais uma discussãozinha lá. E aí ele pegou e falou assim pra mim, escuta, lava essa cara, porque tem um monte de gente nos esperando pra esse grande dia e não vai me fazer passar vergonha. E, gente, nesse dia, olha o estresse, pra você ver como as coisas já começam a dar errado desde o começo, né? Em Palermo, em época de verão, nunca chove. É 40 graus direto e nunca chove, ele é um deserto praticamente. E naquele dia, 30 de agosto, caiu um dilúvio, gente, o céu ficou tudo preto, ficou noite. Nunca vi uma coisa daquela, ficou noite. E eu fiquei desesperada, porque a terraça a gente já tinha reservado, pagado, né? Porque ele pediu dinheiro emprestado pra mãe da filha dele, a gente conseguiu pagar a terraça, tava tudo pronto. E a mulher do terraço ligou pra gente e falou, olha, sinto muito, mas não vai ser possível vocês fazerem a festa aqui, porque as almofadas, os sofás estão todos molhados. E a gente já tava quase na hora de ir pra prefeitura, né, que aqui na Itália chama comuna, pra se casar, todo mundo esperando. E a gente com esse problemão, a gente desesperado, e eu com aquilo na cabeça, e fomos pra comuna. E foi o dia mais triste da minha vida, porque não tinha amigo, não tinha ninguém. Não tinha família, ninguém. Era só eu, os amigos dele, e acabou. E foi o dia mais triste da minha vida. Acabou o casamento. Do nada, o céu se abriu. E a gente foi pra casa pra, né, tentar transferir as coisas de outro lugar pro outro. Nós chegamos nessa terraça pra pegar as coisas pra levar pro apartamento, que a gente já tinha decidido fazer no apartamento nosso. E ela falou assim, gente, secou tudo. Com esse sol que saiu, secou tudo. Aí fomos nós lá de novo, levar as coisas do apartamento pra terraça de novo, no final deu tudo certo. Fui buscar o bolo. O meu bolo era feito com pasta americana, gente, parecia um Monster. Todo assim, ó, cheio de onda o bolo. Tava uma delícia, mas tava uma cagada. Tanto que eu nem tenho foto do bolo. Ai, tudo deu errado, gente, tudo deu errado. E aí, ok, o casamento passou, não teve lua de mel, nunca tive lua de mel, nada. E fui arrumar trabalho. E aí eu consegui 3 trabalhos. Aí o tempo passou, né? Eu continuei com o trabalho como dançarina, aparecia na televisão, fazia shows em grandes teatros. Foi muito legal, foi uma experiência muito legal. E aí depois eu consegui um trabalho na parte da manhã de cuidar de uma senhora, que era a ex-sogra dele, trabalhava todos os dias. À tarde eu consegui, como eu já falava um italiano, bom, né? Não excelente, mas bom. Peraí, gente. Então vamos lá, gente, continuando a história. Agora em outro cenário, né? Porque no outro vídeo o Django começou a latir igual um louco. Então vamos lá. Eu parei, né? Que eu consegui 3 trabalhos, né? Cuidar de uma cuidadora, à tarde numa loja de arte moderna e à noite dançar. Então, estávamos levando a vida por aí. E nessa época, por mais a dificuldade que nós estávamos passando,
Não sei se era uma questão de honra ou uma questão de orgulho. Meu ex-marido não me deixava pagar nada em casa. E eu sempre insistia e ele falava, não, se eu precisar, você paga alguma coisa. Então eu falei, ok, tudo bem, então me deixa pagar pelo menos a internet. E assim foi combinado, e também fazer a compra pra casa, etc. Isso foi o nosso trato. Só que aí, gente, eu não tava feliz. Eu não tava feliz porque, assim, apesar do sul da Itália ser um lugar lindo, mas é um lugar lindo somente para férias. Para viver, eu não recomendo. Tanto que eu me perguntava a mim mesma, meu Deus, isso aqui é Europa? Porque era pior do que o Brasil, gente. Assim, não é querendo ofender nem nada, mas eu tô contando a experiência que eu tive. A experiência, a sensação que eu tinha era que eu tinha voltado atrás 1000 anos. A cabeça das pessoas eram muito fechadas, muito quadradas, extremamente racistas. E isso foi me estressando. Apesar de eu amar o clima, a comida, tanto que quando eu mudei pra lá, engordei 10 quilos. Maravilhoso. Qualquer cantinho, qualquer lugar, qualquer esquininha, tinha uma comidinha gostosa para comer, que é bem diferente que na Bélgica, o povo não come. Não sabe comer, não tem nada de bom. Enfim. Aí, eu fiquei trabalhando aí nesses 3 trabalhos, gostava. Mas esse trabalho na loja que eu estava era um trabalho que o governo tinha aberto para os imigrantes, que era o tipo de uma integração para os imigrantes. E quem pagava o salário não era os patrões, era o governo. Então, o meu salário todo mês estava lá garantido na minha conta, porque, gente, não sei no norte da Itália, mas no sul da Itália é assim, você trabalha, só que você não sabe quando você vai receber. Pode ser que você receba daqui a 2 anos, daqui a 2 meses, daqui a 3 anos. Gente, não, daqui a 3 meses. Ou eles pagam de picadinho. É bem assim, tanto que a ex do meu ex-marido tinha 1 ano, que ela também trabalhava no museu. 1 ano, gente. E ela estava 1 ano sem receber. Se um mês não me paga, gente, eu não coloco mais meus pés ali, porque a gente precisa comer, a gente precisa pagar conta. Não dá pra fazer filantropia. E lá eu via muito isso. E assim, se pagava uma merreca. Quando eu falo merreca, tipo 250, 300, era assim o salário deles. Enfim, aí eu falava, meu Deus, quando acabar o meu contrato aqui, que esse contrato onde eu trabalhava tinha um limite, como que vai ser? Não vou conseguir nunca um trabalho com contrato e depois para eu me aposentar, isso vai me prejudicar muito. Eu não quero isso pra mim. E também o racismo era muito grande, não era um racismo velado, era escrachado. E eu falava, meu Deus, se meu filho nascer aqui, se eu tiver um filho nascer aqui com a mentalidade dessas pessoas, porque querendo ou não, se você cresce naquele âmbito, vão crescer assim, não tem jeito. Por mais que você em casa ensine de um modo diferente, vai ter um pouquinho daquilo. Quero que meu filho conheça além, que viva num país moderno, num país que dê oportunidade dele estudar, de trabalhar. E aí, eu decidi, claro que a minha situação com meu ex-marido já tinha piorado, os episódios de agressão física e verbal já estavam bem maiores. E acho que tudo aquilo foi me estressando de uma tal forma que eu propus de nós mudarmos para a Bélgica. Foi uma briga para convencê-lo, mas eu consegui, porque até então, na Itália, a gente não pagava aluguel, né? A gente morava bem. O problema era o trabalho, que ele não tinha. E eu, no futuro, iria ficar provavelmente sem trabalho, ganhando 200, 300 conto por mês. E não era aquilo que eu queria. Aí, falei, então vamos fazer assim, vamos pra Bélgica. Ele decidiu, né, pra Bélgica, mais pela localização, que era fácil dele vir aqui, ir pra Itália, ver a filha dele e tal. E a gente decidiu vir pra cá.
por 3 meses. E desses 3 meses já vão 6 anos. A gente nunca mais voltou. Só que aí, gente, a gente chegou aqui, não conhecemos ninguém. E a gente começou do zero. Eu só tinha na minha cabeça que eu tinha que arrumar um trabalho o mais rápido possível. Porque quando nós chegamos aqui, só de aluguel era 1.200. Aí eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Não falo francês, como que eu vou arrumar um trabalho? Aí, ok, falei, bom, vamos ver na limpeza, né? Aí, gente, muito louco, uma história muito louca. Aonde eu morava, eu tava passeando com o cachorro, com o Django, e eu tava ouvindo uma rocha. Falei, uma rocha? Que é isso? Belga ouvindo a rocha? E aí eu passei assim, fui seguir a música e passei de frente a uma garagem, tinha uma mulher limpando o carro. Então, eu fui falar com ela, eu falei, escuta, você é brasileira? Ah, eu sou brasileira. E lá ela começou a contar a história dela, que ela tinha 2, 3 filhos, era casada com um belga. E aí eu comentei que eu tinha acabado de chegar, estava procurando trabalho. E ali ela me falou, olha, eu tenho uma empresa de limpeza. Se você quiser trabalhar comigo, infelizmente agora, não te posso oferecer um contrato, mas daqui a alguns meses eu te dou um contrato. Você faz uma experiência comigo e beleza. E assim foi. Gente, ela me deu o cartãozinho dela. Só sei que uma semana depois, ela me deu um trabalho. Ela me deu um trabalho, gente, num prédio que tinha uns 10 andares, ou mais, uns 15 andares esse prédio. E a gente tinha que tirar todo o lixo daquele prédio, limpar as escadas. Era um trabalho muito cansativo. E eu fiquei trabalhando com ela, acho que uns 3 anos. Depois ela vendeu a empresa, mas eu fui junto com a empresa, né? Fui trabalhar com uma outra brasileira, que foi até então uma brasileira que comprou. Enfim, comecei a trabalhar igual uma louca. Trabalhava 16 horas por dia, de segunda a segunda. Começava às 4h30 da manhã, não tinha hora pra acabar. E eu era uma máquina, não tinha nem hora de pausa. E como a maioria dos meus clientes era fora de Bruxelas, eu precisava de carro, então eu usava o carro do meu ex-marido. E numa dessas, um belo dia, eu nesse ritmo louco há mais de anos, eu comecei a sentir uma dorzinha no braço. Falei, ui, tendinite à vista. Tô ferrada, preciso da minha mão pra trabalhar. E aí falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E esse braço, gente, começou a inchar. E aí comecei a sentir uma dorzinha. E eu comecei a achar meio estranho e pedi pro meu ex-marido me levar no médico. Aí ele falou, ai, você com a seu hipocondrismo. Eu sou um pouquinho mas aquele que acha doença em tudo. Falei, não, me leva. Eram umas 2 da manhã, ele me levou. Chegou lá, o médico me examinou, falou que era estresse. Falou que não era nada, não. Voltei pra casa, esse braço continuou a inchar e não parava de doer. E aí eu tive a chance, gente, falei, vou marcar uma consulta diretamente com o ortopedista. E 2 dias depois eu consegui uma consulta com o ortopedista. Chegou lá, ele foi examinar meu braço. E pra minha surpresa, gente, eu estava com uma trombose. E ele falou, olha, você tá com uma trombose, qual é o hospital mais próximo da tua casa? Aí eu falei, aí ele ligou pro hospital, ele falou, olha, você vai urgentemente nesse hospital e eles já estão te esperando pra você fazer uma ecodoppler. E aí eu fui, gente, fui correndo por esse hospital, chegou lá, me fizeram uma ecodoppler e viram que, tipo, o trombo tava 2 milímetros da coronária, uma coisa assim. E aí me deram um anticoagulante, me tiraram um sanguinho para fazer uns exames e me mandaram de volta para casa. Só foi o tempo de eu botar o pé dentro de casa. O hospital ligou, meu ex-marido que atendeu e falou assim, olha, a tua mulher vai ter que voltar com urgência ao hospital, porque a gente viu umas alterações importantes no exame dela. Ela tem que voltar para ser hospitalizada o mais rápido possível.
E assim foi. Falei, pronto, tô com leucemia. Porque, gente, eu tinha umas marcas, umas manchas roxas, sabe? No meu corpo todo. Parecia que alguém tinha me dado um chute. E eu não sabia o que era aquilo. Aí, voltei, fui pro hospital. Veio a médica e falou assim, olha, você está com uma anemia severa. O normal de hemoglobina, de glóbulos vermelhos, é 20. Você está com 0,2. Ou seja, você teve sorte de não ter tido nenhum tipo de AVC e nem um ataque do coração fulminante. Você teve a chance de ter a trombose. A trombose se ocasionou por causa da tua hemoglobina muito baixa. A gente não sabe nem como você tá viva, você está morrendo. E aí foram 8 bolsas de sangue. Aí depois descobriram que eu tava com 4 tumores, graças a Deus, benignos. Só que aí eu tive um outro problema, porque eles descobriram que eu tava com esses tumores, só que eu estava perdendo muito sangue. E quando eu comecei a tomar o anticoagulante, piorou a situação. Então, eles não poderiam parar com o anticoagulante para eu parar de sangrar, senão ia dar M. E eles tinham que bloquear aquele sangramento, que estava muito grande. Gente, tô no trânsito. Vocês não têm noção, pior que de São Paulo. Enfim. Aí foram aí umas 2 semanas de internação, 2 cirurgias, exames e bababá. E eu querendo ir embora do hospital, porque uma diária custa muito caro, e era só eu que tava trabalhando, e já tinha 1.000 euros só de aluguel pra pagar, fora as outras despesas. Gente, eu só sei de uma coisa. E esse homem coçando o saco em casa. Eu tive alta do hospital e fui direto pro trabalho. E na época, meu ex-marido falou assim, olha, você sabe que você tá doente? Por culpa tua, eu não tenho nada a ver com isso. E tem mais, se você quiser trabalhar 16 horas por dia com o meu carro, você vai de ônibus ou de metrô, porque eu não sou obrigado a ficar andando de ônibus enquanto você fica com o meu carro o dia inteiro. Olha só. E aquilo me subiu uma angústia. Falei, meu Deus, como que eu vou fazer? Meus clientes são todos fora de Bruxelas. Como que eu vou fazer pra ir trabalhar, né? E aí eu tinha uma amiga minha que pegou e falou, olha, eu acabei de comprar um carro, você não quer ir lá na agência que eu comprei? Tenta. Quem sabe você não consegue, né, comprar um carro. E aí eu conversei com o meu marido, falou, vou comprar um carro e tal. Você não vai comprar nada. Você não é capaz de pagar um carro. Eu vou ter que vender meu apartamento em Palermo pra poder pagar a dívida do carro, porque você é uma irresponsável, você não vai conseguir pagar esse carro. Fiquei quieta, falei mais nada. Nunca vou assinar pra você. Falei, beleza. Porque aqui, quando você é casado, nem cartão de crédito você não consegue ter se o teu marido não assinar. Imagina um carro. Eu falei, putz. Bom, enfim, fui na concessionária. Chegam lá, levei todos os documentos. E aí o moço falou assim, senhora, eu tô vendo aqui que a senhora é casada. E nós vamos precisar da assinatura do teu marido. Eu falei, olha, na realidade eu me separei já tem um tempo, só que a gente não formalizou, mas era mentira. A gente não formalizou e eu preciso desse carro. Eu não quero que ele assine nada, porque depois, né, falei pra ele, não quero ter problema com ele na hora da separação e tal. Ele falou assim, ok, em qual regime de bens a senhora é casada? Eu falei, em separação de bens. Ele falou, então a senhora traz uma cópia do teu regime de bens, do teu atestado de casamento. Vou mandar pra financeira e lá eles decidem. Gente, eu não corei tanto na minha vida. Nunca. Pedindo a Deus pra que me ajudasse, porque eu precisava muito daquele carro. E aí, depois de uma semana, o moço da concessionária me ligou e falou, a senhora foi aprovada a tua compra. Gente, nossa, que emoção. Fiquei super feliz. E aí eu pedi o carro de uma cor diferente, com GPS, não tinha no estoque. Então eu tive que esperar um mês pra esse carro vir. E eu fiquei quieta, não falei nada pro homem. E aí um belo dia, depois de um mês,
que era o prazo que me deram pro carro chegar depois de um mês. Eu tava no banheiro e ele tava assim na cama, porque era uma suíte. Ele falou assim, e ele entrou nesse assunto. Ainda bem que eu tirei da tua cabeça aquela ideia de você comprar um carro, né? E aí eu falei, então, querido, sabe o que é? Na realidade, por coincidência, eu já comprei o carro e amanhã eu vou ir buscar o carro. Você não quer ir comigo? Gente, esse homem quase morreu. Ele começou a pular igual um louco, gritar, bater nas coisas, falando que eu era incapaz de ter um carro, que ele iria ter que vender o apartamento dele pra poder pagar o carro. Olha, fez um inferno, gente. Eu só escutando e rindo por dentro, né? Tipo, Deus é muito, muito, muito bom na minha vida. Eu só agradecendo a Deus e ele surtando. E aí, ele foi comigo buscar o carro. O carro tava todo coberto. Na hora que eu vi, gente, eu falei, gente do céu. Parece uma coisa pequena, gente, mas foi a minha primeira conquista aqui, sabe? Que eu comprei com meu dinheiro, sem depender absolutamente de ninguém. E aí, do momento que eu comprei o carro, meu casamento só foi realmente pra água abaixo. Aí eu acho que ali ele percebeu que ele não tinha controle sobre a minha pessoa. Ele falou, essa não posso controlá-la. Não tem esse poder. E aí, gente, eu descobri, né, eu ainda naquele ritmo de trabalhar como louca, que ele arrumou um amante. Mas isso vai ficar para um outro vídeo. Então, gostaram? Estão gostando? Então, toca o sininho, se inscreva, compartilhem e comentem, tá bom? Até o próximo vídeo.